Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito boa noite. Que o nosso Deus e bendito Pai abençoe a cada um de vocês e também conforte o coração de você que está aflito, que está oprimido, que está angustiado, que está entristecido por algum problema que houve. Olha, que o Espírito Santo de Deus conforte o seu coração e Ele pode fazer isso. Abra o seu coração e deixe o Senhor confortar você, principalmente através da palavra que nós vamos ouvir daqui a pouquinho e meditar sobre ela também um pouquinho. E no final falaremos com o nosso Pai, tá bom? Antes da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não se inscreveu. Ative também o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também aproveite o espaço dos comentários logo abaixo aí para você colocar nomes de pessoas e nós vamos orar por essas pessoas cujos nomes estiverem aí, tá bem? Olha só, não culpe a Deus, não fique culpando a Deus. Muitas pessoas, por viverem situações difíceis, ou pessoas que estão frustradas com alguma coisa, ou pessoas que se decepcionaram com algo que buscaram de Deus, ou pessoas que oraram a Deus, em favor de alguma outra pessoa e não funcionou. Geralmente, essas pessoas costumam culpar a Deus. Alguma coisa ruim que acontece com a própria pessoa, ou alguma coisa ruim que acontece com alguma pessoa conhecida que você ama, e você começa a questionar Deus, sabe? Deus, por que o Senhor fez isso? Ou por que o Senhor levou tal pessoa quando a pessoa falece, né? Ou por que o Senhor colocou essa pessoa de cama? A pessoa acha que é Deus que colocou ela de cama, né? Ou por que o Senhor fez acontecer isso ou aquilo, aquele outro? O Senhor não estava vendo, Deus? Por que o Senhor não ajudou? E a pessoa então, ela começa... Não é por maldade, evidentemente, é por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. Então a pessoa começa a culpar a Deus, a julgar a Deus. Olha, a criatura julgando o Criador. É claro que é uma atitude infantil, mas dá para entender até certo ponto por que a pessoa faz isso. É compreensível. Por quê que é compreensível? Porque muitos que julgam a Deus não conhecem a palavra de Deus ou conhecem muito pouco. É um conhecimento tão superficial que a pessoa, quando acontece alguma coisa grave na vida da pessoa, a pessoa fica balançada, ela fica desanimada, ela fica até mesmo desacreditada de Deus, ela começa a perder a fé em Deus, né? Então, que nem Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim, o Senhor Jesus também, em outra passagem, olha a referência bíblica aí, disse, errais em não conhecer as Escrituras. Então, quando você não conhece as Escrituras, você chega a conclusões erradas. E uma dessas conclusões erradas é achar que Deus é culpado do sofrimento de alguém, ou da perda de alguém, ou de algo ruim que acontece com alguém. Não culpe a Deus, filho. Olha só. Veja só, o erro nunca, jamais, em hipótese alguma, está em Deus. Por quê que não pode o erro estar em Deus? Porque o Senhor Jesus, o nosso mestre, ele disse no Sermão do Monte, quando ele estava lá pregando para o pessoal ali, para os discípulos, para aquela multidão, e ele estava fazendo o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, é a mesma coisa. E entre tantas direções, tantos ensinamentos que ele deixou ali, ele revelou uma coisa. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 48. O Senhor Jesus disse, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então o Senhor Jesus disse assim, olha, sejam perfeitos, assim como perfeito é o Pai Celestial de vocês, o nosso Deus. Ou seja, o Senhor Jesus disse que Deus não erra, porque Ele é perfeito. Quem é perfeito não erra. Agora, nós erramos, nós falhamos, mas o Senhor Jesus disse, olha, sejam vocês perfeitos, quer dizer, busquem a perfeição.
Assim como o Pai de vocês é perfeito, busquem ser perfeitos também. E como que nós alcançamos a perfeição? Sempre conhecendo a palavra de Deus e praticando a palavra de Deus. Muitas pessoas falam assim: pastor, mas tal pessoa tão boa faleceu, por que que Deus permitiu? Ou por que que Deus matou? Ou por que que Deus levou? Sei lá, a pessoa fala de vários modos, né? E a pessoa era jovem ainda. Sabe, filho, eu vou dizer uma coisa para você, presta bem atenção. Deus colocou regras na palavra dele, tá? Muitas pessoas não buscam a Deus quando tem tempo para buscar a Deus, né? Então a pessoa passa a vida toda vivendo sem buscar a Deus. Eu não estou nem dizendo vivendo no pecado ou vivendo numa vida mundana, pecaminosa, não é isso que eu estou falando. Pode até ser também, né? Tem pessoas que vivem uma vida de pecado. Tem pessoas que não estão vivendo aquela vida moralmente pecaminosa, estão apenas tocando a vida, só que não querem buscar a Deus, não querem buscar conhecer a Deus, vivem a vida, até falam de Deus, né? Mas não querem se aprofundar no conhecimento de Deus. Então o que que acontece? Essa pessoa vai vivendo, né? Tocando a vida normalmente. Aí, quando surge um problema, aí a pessoa tenta buscar Deus. Né? Quando surge um problema grave, aí a pessoa tenta buscar Deus. Só que aí muitas vezes é tarde, porque o tempo que a pessoa devia ter buscado lá atrás não buscou. Aí quer buscar de uma vez só. Aí a pessoa já está abalada por causa do problema que está vivendo. A pessoa já está atribulada com o medo da morte, o medo da enfermidade, ou o medo de perder tudo, o medo de perder todo o dinheiro que amealhou, que juntou, né? O medo de perder o casamento, não cuidou do casamento lá atrás. Aí quando surge um problema, a pessoa corre atrás, aí não dá tempo. Muitas pessoas não veem o resultado e a pessoa ou acaba falecendo, ou acaba perdendo mesmo o casamento, ou então a pessoa acaba perdendo até os bens materiais que conseguiu juntar nessa vida e a pessoa então acha que a culpa é de Deus. Olha que impressionante, acha que a culpa é de Deus e Deus não teve nada a ver com isso. É que a pessoa não buscou a Deus. Ou se buscou, talvez tenha buscado, mas não andou na palavra dele, né? Não andou na vontade dele. Eu vou te contar aqui um testemunho que é contado no livro do Kenneth Hagin. Kenneth Hagin é um escritor cristão, já falecido, está com o Senhor, mas foi muito usado por Deus durante muitos anos. Ele morreu com quase 90 anos. Foi um homem usado por Deus. E ele vivia o que ele pregava, né? Ele morreu assim, foi tomar o café de manhã e faleceu ali. Não ficou doente, entubado no hospital, não. Ele acreditava num Deus que dá longa vida, com abundância, com qualidade de vida e saúde. Foi assim que ele viveu. Muito bem. Ele conta que a irmã dele, irmã de sangue dele, morreu de câncer. Mas aí o que acontece? Quando surgiu o sintoma de câncer na irmã do Kenneth Hagin, e isso você pode conferir no livro que tem o mesmo nome, o mesmo título deste vídeo, né? Não culpe a Deus, que a irmã dele, quando descobriu o câncer, ela buscou a Deus, né? Ela recebeu oração, aquela coisa toda, até passou por uma cirurgia, não é? E Deus então a curou, ela foi curada, então ela se livrou daquele câncer. E passou anos, 5 anos mais ou menos aí bem, normal. Só que depois o câncer voltou. Quando o câncer voltou foi tão letal que não teve o que fazer, ela morreu mesmo. Ela simplesmente morreu. E aí sempre vem o questionamento, né? Nossa, por que a irmã de um grande pregador que pregava a cura divina, como é que ela morreu? Será que ele não orou por ela? Será que a fé dele foi fraca? Porque as pessoas são assim, né? Elas querem julgar sem saber o que está acontecendo, né? Julgam a Deus, julgam os pastores, a pessoa nem sabe o que está acontecendo e vai logo falando abobrinha, bobagem, né? E depois pode até dar conta do que fala, mas tudo bem, deixa esse assunto para outro dia. Mas então, as pessoas começaram a se questionar, nossa, mas por que ela morreu? Ela não foi curada? Não sei o que tem, não sei o que lá, né? E o próprio irmão dela, que no caso o Kenneth Hagin, o reverendo Kenneth Hagin, ele perguntou para Deus, né? Por que havia acontecido isso? E Deus falou com ele, falou no coração dele, falou, escuta, depois que ela foi curada da primeira vez, eu dei para ela o tempo para ela me buscar, para ela se consagrar, ajustar a vida dela,
mas ela não fez isso. O tempo que ela tinha para se consertar, ela não se consertou. Foi vivendo como se não tivesse amanhã. E quando o câncer voltou, ela não tinha fé para ser curada e não tinha mais o que fazer. E eu a recolhi. Quer dizer, o espírito foi para Deus, né? Mas a carne, infelizmente, pereceu. Eu me lembro uma vez que eu estava orando por uma senhora também que estava com câncer, e essa senhora muito boa, uma senhora cristã, tudo mais, né? E eu me lembro que nos dias que ela estava muito mal, muito doente, e estava para morrer naqueles dias mesmo, ela ficou muito mal, né? Você vê uma pessoa na cama, seca, né? Sofrendo, a família sofrendo. E a pessoa era uma pessoa de oração, aquela coisa toda. E eu fui fazer para ela uma oração, e quando eu, voltando da casa da senhora, quando eu cheguei na igreja, estava subindo a escadaria para chegar aqui no escritório, e pensando, não abri a boca, eu só estava pensando, né? Por quê, né? Uma pessoa boa, que vai na igreja, aquela coisa toda, e Deus falou tão forte no meu coração que eu parei no meio da escada. Sabe quando alguém fala firme com você? Tipo assim, por que você está desse jeito? Por que está pensativo? O que está acontecendo com ela é entre ela e eu. Você não tem nada a ver com isso. São coisas particulares dela, que ela tinha que acertar comigo. E ponto, acabou o assunto. Foi um tapa na cara, vamos dizer assim, né? Foi um modo firme de Deus falar. Tipo assim, você não conhece as coisas que está investigando, né? Só que, pro fim das contas, serviu de lição. Porque são coisas particulares entre a pessoa e Deus. Por exemplo, tem pessoas que quando falecem, elas falecem, né? Cristãs, Deus leva o espírito e a pessoa falece sofrendo, mas tem pessoas que se entregam, tem pessoas que não querem mais viver, né? A família orando para que a pessoa viva, a família orando para que a pessoa se recupere, mas a própria pessoa muitas vezes, ela não quer mais viver, ela se entrega. Tem pessoas que se entregam, elas não querem mais viver, e isso conta no que acontece no final. Então, se a pessoa mesmo se entrega, ela vai se enfraquecendo, ela vai definhando e acaba morrendo. Aí o que resta para Deus? Porque a pessoa tem a vontade própria dela. Resta para Deus levar o espírito e o corpo, infelizmente, volta para o pó. E as pessoas então começam, Deus, por que o Senhor fez isso? Deus, por quê? E a pessoa fica culpando a Deus de uma coisa que a própria pessoa que faleceu, muitas vezes, se entregou. Ela não queria mais viver. É um direito que ela tem, se ela não quiser mais viver, se ela se entrega, eu estou cansado de viver, não quero mais ficar, eu quero partir, e acabou. Às vezes você culpa a Deus pelo sofrimento na vida sentimental, não é? Você vive com uma pessoa que só te maltrata, que não te valoriza, que só faz você passar vergonha, né? Te humilha, e de repente você fica culpando a Deus. Deus, por que o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho? Filho, não foi Deus. Deus não escolheu no seu lugar. Deus não escolhe pessoas no nosso lugar. Deus pode até apresentar alguém para a gente, mas a gente, mesmo assim, mesmo quando é Deus que apresenta a pessoa, a gente tem o direito de escolher aquela pessoa ou não escolher, aceitar ou não aceitar. O livre-arbítrio é nosso, tá bom? Mas geralmente o que acontece? Não é Deus que coloca no caminho da pessoa, é a pessoa que escolhe a pessoa errada. E aí passa anos sofrendo. Me lembro, há mais de 20 anos, uma certa pessoa começou a namorar. E eu falei para aquela pessoa assim, pessoa, essa pessoa com quem você está namorando não é para você. Essa pessoa, ela não quer saber de Deus. Essa pessoa, ela pode te fazer sofrer no futuro. Não é? E essa pessoa falou assim para mim, imagina, eu vou ganhar para Jesus, aquela coisa toda, né? Bom, casou-se, né? Passaram-se anos de sofrimento, de traição, de uma vida só com brigas e que terminou num divórcio, não é? E aí, no processo de divórcio, é mais sofrimento ainda. Agora, a culpa foi de Deus? Claro que não. Deus, até pela minha boca, disse para ela, não case com esta pessoa. Gente, eu não sou de ficar falando isso, tá? A não ser quando Deus põe no meu coração, tá? E infelizmente foi o que aconteceu, não deu certo. Sendo que havia outra pessoa que gostava desta pessoa, que eu aconselhei, né? Que até falei para ela, olha,
tal pessoa é uma pessoa que pode te fazer feliz. Ah, mas eu gosto daquela pessoa, mas não é tanto assim, eu prefiro esse. Bom, foi a pessoa que escolheu, não foi Deus. Então não tem o que se queixar. Está sofrendo na vida sentimental? É você que escolheu. Então a gente tem que ter sabedoria para entender as coisas espirituais, viu? Eu não sei pelo problema pelo qual você está passando hoje, mas eu digo para você, não culpe a Deus de nada. Sempre a falha está em nós. Sempre a falha está no ser humano, porque Deus é perfeito, a gente não. Como Paulo fala, eu, Paulo, não atingi, não alcancei a perfeição, mas eu corro para frente, eu ando para frente, buscando essa perfeição. É o que devemos fazer também. Mas não culpe a Deus, porque muitos problemas pelos quais nós passamos não é culpa de Deus, é culpa da gente. Que por falta de maturidade, por falta de experiência, por falta de andar no espírito, a gente faz besteira, a gente anda na carne, faz coisas que não convém, achando que está certo, né? E quando vê, a gente dá com os burros na água, tem aquele prejuízo medonho, e a gente tem que entender que a culpa foi nossa, não foi de Deus. Não culpe a Deus em nada. Se você seguir as regras de Deus, você vai ter tudo dele, mas se não seguir, o prejuízo é seu. Então, por favor, não fique aí blasfemando, não fique aí acusando Deus de nada. Busque conhecer a Deus, sabe? Essa parte de conhecer a Deus é da nossa obrigação, não é obrigação de Deus, é nossa obrigação. Sabe? Em vez de ficar gastando tempo com as coisas do mundo, invista o seu tempo nas coisas de Deus. Conhecendo a Deus, vem a verdade te liberta. A verdade te conduz cada vez mais ao sucesso, tá bom? Espero que essa mensagem tenha ajudado você em alguma coisa. O nosso tempo não é muito grande para falar muita coisa, mas entenda que Deus ele é perfeito. Nunca nada acontece de mal por vontade de Deus. Deus permite certas coisas, mas pelos nossos erros. Como a Bíblia está cheia de exemplos assim. Deus permitia o mal pela atitude errada das pessoas, não que ele provocasse o mal, porque Deus só provoca o bem, tá bem? Vamos orar agora? Você está um pouco mais aliviado ou aliviada? Você entendeu que a responsabilidade de crescer na fé é nossa? Não adianta viver a vida inteira errada sem buscar a Deus, ou uma vida inteira sem pecado, mas frio na fé. Depois, quando estoura um problema, você joga tudo nas costas do pastor, né? Tudo nas costas de Deus. Se vira com o meu problema. Não é assim, filho. Você tem que edificar a sua fé, tá bom? E pare de culpar a Deus, tá certo? Vamos orar? Quer pegar um copo com água e colocá-lo aí? Vamos falar com o nosso Deus e Pai. Ele vai te confortar e com certeza Ele vai confirmar essa palavra que você ouviu no seu coração. Falemos com o nosso Deus e Pai então. Senhor Deus e Pai bendito, Tu és perfeito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti e nos achegamos a Ti, o Deus da perfeição, o Deus que é a própria perfeição. Não há treva alguma no Senhor, não há erro algum no Senhor, não há nada de imperfeito no Senhor. Tu és perfeito, Senhor, como o Senhor Jesus mesmo disse que o Senhor é perfeito. Pai, eu peço, ajude a cada um de nós a entender isso, mas também ajude a cada um de nós a alcançar essa perfeição, Senhor. Ajuda, Pai, essa pessoa que está hoje aflita devido a algo ruim que tem passado, a uma situação difícil pela qual tem passado, a um problema que tem enfrentado e até agora essa pessoa não teve a sua resposta. Eu te peço, meu Deus, conforta o coração dessa pessoa, mas ao mesmo tempo, confirma essa palavra no coração dela, Pai, que o erro sempre está na gente, mas que se a gente buscar e se a gente confiar e se a gente crescer no conhecimento da Tua palavra, a gente será aperfeiçoado e a nossa vida vai melhorar. Teremos muito mais respostas às nossas orações. Pai, desde já eu te peço, cura essa pessoa que está enferma. Meu Pai, dá o livramento para essa pessoa que está sob ameaça de vida, de morte, de doença, de acidente. Livra essa pessoa do homem maligno. Meu Pai, eu te peço, restaura esse casamento, essa pessoa que te pede. Restaura, Pai, a libertação desse jovem que está numa penitenciária, mas transforma primeiro o coração dele, Senhor. Eu te peço, visita ele onde ele estiver, para que ele saia da penitenciária, da cadeia, da prisão, transformado. Não que ele não saia para repetir os mesmos erros, mas que ele saia para viver uma nova vida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, também te peço, meu Senhor, santifica este copo com água, cada molécula desta água seja tocada pelo teu poder e na certeza, Pai, da bênção derramada do Senhor, te damos graças. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Amém, meu amigo e amiga? Beba da água então,
Tome da água com fé, se você colocou, se você não colocou, não tem problema. Medita nessa palavra, tá? E por favor, invista o seu tempo conhecendo mais a vontade do Senhor, tá? Se aperfeiçoe, ande nos caminhos de Deus, para que tudo corra bem na sua vida. Deus é fiel com quem é fiel a Ele e Deus honra a quem o honra, tá bem? Tenha você uma excelente noite e até a próxima.